Senhores, com a palavra a deputada Mônica. Deputada Mônica, nós estamos na leitura da ata. Peço que Vossa Excelência possa... Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Paulo. Achei que o Arthur ia fazer. Peço a dispensa da ata, senhor presidente. Havendo consenso, está dispensada da leitura e fica dada como lida a ata da última reunião. Passamos, então, ao objeto principal desta reunião, que é proceder à oitiva do professor doutor Tiago Pavinato, mestre e doutor em Direito Civil, formado pela Universidade São Francisco. Ele também é coordenador e pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, o Labo PUC São Paulo. Foi aprovado o requerimento de autoria do deputado Arthur Duval para que o senhor pudesse colaborar com esta CPI na fase conceitual. Nós já ouvimos outros 5 especialistas e agora temos também a oportunidade e a honra de poder ouvi-lo, a quem eu já agradeço pela participação, pela sua gentileza em partilhar conosco do seu conhecimento. Nós já antecipadamente combinamos em relação ao tempo. Fique à vontade, na sequência nós teremos as perguntas dos parlamentares. Também já registro aqui a presença da deputada Janaína Pascoal. Para não me prolongar, eu passo a palavra, então, ao doutor Tiago Pavinato para a sua explanação. Boa tarde, excelentíssimo senhor deputado Caio França. Boa tarde, excelentíssimo senhor deputado Arthur Duval, o qual me fez o convite para essa oportunidade. E boa tarde, excelentíssima senhora deputada, professora Janaína Pascoal, na qual eu cumprimento os demais deputados aqui nesta mesa. Muito me honra estar presente para falar de um conceito, de o tema que é a pauta que se impõe na política atual nos nossos dias. Começo a minha exposição retomando rapidamente o ofício que dá abertura a esta comissão parlamentar de inquérito. Esta comissão, ela é aberta já com a pergunta, já com o objetivo de definir o que foi fake news, traduzindo para o nosso vernáculo, notícia falsa no pleito de 2018. Qual o impacto da notícia falsa no pleito de 2018? E qual o potencial antidemocrático dessas notícias falsas a partir desse pleito até os nossos dias e transcendendo a prática política futura? As folhas 7 do ofício que inaugura essa CPI, ela diz que as eleições são regidas por normas federais e estaduais, e faz referência também ao inquérito do Supremo Tribunal Federal. Apesar do nosso inteiro protesto pela irregularidade e ilegalidade da forma com a qual ele foi aberto, ele trata das notícias falsas e as coloca à látere de condutas criminosas, como denunciação caluniosa, ameaças, calúnia, injúria e difamação. E já nesta folha 7 eu coloco uma pergunta: por que não trazer à discussão os ilícitos civis, se eles podem responder com tanta satisfatoriedade à questão das notícias falsas em pleitos eleitorais quanto os tipos penais? Voltando ao ofício, as folhas 8, ele traz claramente o objeto. As notícias falsas a partir de 2018 que nasceram no pleito, podendo ter transcedido no tempo, como nós já adiantamos em nossa fala. E aqui nessas folhas 8, eu gostaria já de trazer, quando nós falamos em conceito de fake news, que é uma adoção de uma expressão inglesa
utilizada, popularizada por Donald Trump no pleito presidencial de lá, anterior ao nosso, onde ele popularizou para o mundo as fake news, as notícias falsas. Uma notícia falsa, uma fake news, uma fala falsa, uma imagem falsa, um vídeo falso, uma fotografia falsa, todos guardam entre si a mesma essência, a mesma natureza. A natureza é a mentira. Então, nós estamos a tratar, quando nós falamos de fake news, de notícias falsas, nós tratamos, em uma única palavra, da mentira. E a mentira é importante que se diga, a mentira nem sempre é condenável. A mentira, às vezes, ela é desejada. A mentira, às vezes, ela é juridicamente permitida. Lembremos que quando o conceito de fake news começou a ser usado por Donald Trump nos Estados Unidos, ele se referia não para produzir conteúdos falsos que prejudicassem adversários. O pontapé inicial foi a deslegitimação das mídias tradicionais. Ele dizia que a CNN produzia conteúdos falsos contra ele. E dizia isso de maneira a se defender. Se nós olhássemos a situação de Donald Trump à luz do direito brasileiro, nós diríamos que o termo fake news cunhado por ele para se referir a matérias que eram feitas contra ele pela mídia reconhecidamente democrata na América, nós diríamos que seria uma mentira permitida pelo direito. Porque o nosso direito, e isso eu me lembro bem, e a professora Janaína o conheceu muito bem, o saudoso professor Chaves Camargo, ele dizia que o direito constitucional brasileiro, ele permite a mentira. E é nesse aspecto que a mentira é permitida pela Constituição brasileira. Quando nós não somos obrigados a produzir prova contra nós mesmos, o direito nos permite mentir. Então, quando eu digo que algo é fake news no intuito de me proteger, quando eu não confirmo o conteúdo da notícia e ataco a legitimidade do produto daquele noticioso, eu estou mentindo para me proteger. Então, quando eu não quero e quando não me é conveniente produzir prova contra eu mesmo, eu tenho a permissão jurídica de mentir. E também nós temos as mentiras socialmente aceitas, que são aquelas que fogem ao debate presente sobre notícias falsas na seara eleitoral, que são as mentiras para que se mantenha um convívio social agradável. Alguém pergunta como eu estou numa reunião, você responde, está muito bonita, está muito bonito. Então, são mentiras de somenos importância que não causam impacto nenhum. Olhando essas duas questões iniciais de que notícias falsas se reduz na essência ao estudo do conceito de mentira, e sabendo que existem duas oportunidades de mentira admitida no seio da sociedade, que é a mentira socialmente aceita e que é a mentira para que não se produza prova contra si mesmo, nós temos que a mentira que dá alma, que anima o conceito de fake news, de notícia falsa, é a notícia, é uma terceira espécie de mentira. Nós temos a mentira socialmente aceita, a mentira para não se produzir prova, nós temos a mentira que causa dano. Então, a notícia falsa, ela é animada pelo terceiro tipo de mentira, que é a mentira que causa dano. E o dano, meus senhores, há tempos no Brasil, e graças à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda nos anos de 1950, quando houve um intenso debate naquela casa
acerca da existência ou não do dano moral. Então, há 70 anos no Brasil, nós podemos dizer que os danos não são só patrimoniais, os danos não são só tangíveis, os danos também são intangíveis. Então, a questão do dano moral também é uma questão superada há 70 anos, e acredito que, apesar dessa onda de reacionarismo que varre não só o nosso país, mas que é uma tendência, uma triste tendência mundial, o dano moral continuará a ser dano. E o dano moral, ele também, a partir de 1950, quando ele começa a se enraizar no Brasil, através, repito, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal à época, o dano moral, ele também foi criando subespécies. O dano moral, hoje, ele pode ser reconhecido de várias formas, cumulativamente, dentro do processo. Por exemplo, nos anos 70, a professora Tereza Ancona Lopes, ela traz para o Brasil o conceito de dano estético. Então, uma pessoa, além do dano moral, ela pode responder também pelo dano estético. E no começo dos anos 2000, toda a doutrina dos países de matriz romana, de matriz jurídica romana, que é o caso do nosso direito, acompanhando os estudos da Escola de Trieste, comandadas pelo professor Paolo Cendon, eles reconhecem o dano existencial, que é aquele dano que impacta no dia a dia da vida das pessoas. E também na França, no começo dos anos 2000, começou a se discutir, e é esse dano que vai fazer importância na questão eleitoral, a questão do dano moral pela perda de uma chance. Então, retomando, tiradas de lado a mentira socialmente aceita e a mentira juridicamente permitida, nós temos a mentira que causa dano. A notícia falsa trata da mentira que causa dano. E esse dano, além da identificação com tipos penais existentes na nossa legislação, nós também podemos ter um dano que causa um dano moral de ordem da perda de uma chance. E quem é que perde uma chance? Aquele que perde a eleição por conta da conduta mentirosa daquele que produz a notícia falsa. Então, além do risco da sua conduta se identificar, como disse o inquérito do STF, com a denunciação caluniosa, com ameaças, calúnia, injúria e difamação, nós temos a questão do dano moral e do dano pela perda de uma chance no direito civil. Porque nós estamos falando em direito eleitoral, não é justo que nós fiquemos restritos aos conceitos de direito penal. Ora, o direito eleitoral não é direito penal, o direito eleitoral não é direito do trabalho, não é direito civil. Ele é um direito público, a látere dos outros ramos do direito, e o direito civil, tanto o direito penal, tratam de ilícitos. O direito administrativo trata de ilícitos. Os crimes são os ilícitos tipificados pelo direito penal. Os ilícitos são as condutas juridicamente reprimíveis, repreensíveis, conforme o direito civil. De qualquer maneira, um ilícito é algo não desejado, não querido pelo direito. Então, quando nós falamos de ilícitos eleitorais, nós não precisamos agir conforme tem agido o Supremo Tribunal Federal ou conforme os comentários que nós temos ouvido diuturnamente, né, que é encaminhar o ilícito eleitoral para a seara do tipo penal, para a seara do crime. Os ilícitos eleitorais, eles podem adotar qualquer natureza. Portanto, um ilícito eleitoral, ele pode se identificar com o ilícito civil e receber, portanto, a resposta jurídica civil, que é o caso do dano moral e do dano pela perda de uma chance. Por último, as folhas 11 do ofício que abre essa comissão parlamentar inquérito, ele fala de
analisar as fontes de financiamento, produção, divulgação, disseminação e compartilhamento. Muito embora eu não veja uma praticidade, olhando para a semântica da língua portuguesa, em diferenciar divulgação, disseminação e compartilhamento, acredito até que nós, quando analisamos essa questão das notícias falsas, nós devemos voltar à nossa velha lei de imprensa, que diz: todo aquele que reproduz comentário ou trecho de notícia se escusa da responsabilidade de eventual mentira nela contida, a partir do momento em que cita a fonte ou oferece o link de acesso. E é por isso que a lei que é estudada no Congresso Nacional de rastreamento de todo o compartilhamento até massivo da notícia, ele é um pouco absurdo. Afinal de contas, uma coisa que a professora Janaína sempre deixou claro no seu curso de pós-graduação, no qual tive a felicidade de ser o seu aluno, é que quando nós temos uma situação nova, uma lei nova nem sempre é a resposta. Nós temos que nos valer da legislação que existe e não criar legislações novas, porque a gente nunca sabe qual vai ser a consequência social de uma nova lei. Se nós já temos instrumentos para lidar com um problema que existe, criar uma legislação nova, principalmente na seara do direito penal, é uma das piores respostas que o legislador pode nos dar. E eu concordo absolutamente com esse pensamento, porque o direito brasileiro, ele já tem instrumentos suficientes para responder à questão das fake news, à questão das notícias falsas. Tanto é que, se vocês me perguntarem, Tiago, é possível eu falar na cassação de um mandato com base em fake news? Eu lhes responderei que sim. Ora, mas fake news não é previsto na legislação eleitoral. Não existe uma lei que trata das fake news. As fake news sequer são crimes. Não existem nas páginas do Código Penal. Como é que você pode dizer que é possível a cassação de um mandato de alguém que se valeu de notícias falsas no pleito de 2018? Respondo, e serei breve para finalizar esta exposição. Apesar de fake news ou notícia falsa não serem expressões estampadas nas páginas dos nossos códigos, nós entendemos que fake news tem a natureza de mentira. E a mentira foi tripartida em mentira socialmente aceita, mentira juridicamente permitida, que é quando eu não quero produzir prova, e a jurídica que causa dano. A mentira que causa dano. Tudo que causa dano a terceiro tem a resposta do direito. Do direito penal, do direito civil, do direito administrativo e também no direito eleitoral. O direito, meus senhores, ele deve ser entendido como um sistema. Quando o direito perde a qualidade de ser lido como um ordenamento sistemático de normas, o nosso direito já não tem boa qualidade. E olhando o direito de maneira sistemática, é possível que se diga, sim, o direito sempre responderá no caso do dano. O dano, um fato da vida que causa um prejuízo a alguém. O direito ele vai reagir
independentemente do nome que se dê à ação que gerou o dano. Porque o direito vai reparar o dano, sem querer olhar para o título da ação cometida. Então, o termo fake news ou notícia falsa, ele é um termo moderno que pode ser utilizado em condutas já previstas pela legislação penal, civil, administrativa e eleitoral. O direito eleitoral, ele diz que são causas de inelegibilidade por 8 anos e também motivam a cassação dos mandatos, o abuso do poder político e econômico. E esta parte é a última parte de nossa exposição. Nós começamos com a análise do termo abuso. O direito civil brasileiro, a partir de 2002, embora na codificação anterior à de 2002 nós não tivéssemos a figura abuso inscrita nas páginas do Código Civil, a doutrina, apesar disso, já adotava na prática do dia a dia dos operadores do direito. O abuso do direito ele foi abrigado no Código de 2002, Código Miguel Reale, apesar dos protestos de Edivaldo Brito, ele foi adotado no artigo 187 do Código Civil. E toda conduta cometida de forma abusiva, diz o Código, ela merece a resposta do direito. Ela pode ser parada, ela pode ser condenada, ela pode ter de ressarcir. E o ressarcimento ou compensação não toma forma somente moral, como nós dissemos, porque os danos são também extrapatrimoniais. E se a conduta abusiva gerou a alguém uma diplomação não merecida e impediu com que outro concorrente fosse eleito, por que não dizer que existiu a perda de uma chance, a perda da chance da eleição por conta de um abuso, e essa perda de uma chance ela pode ser reparada com a cassação do mandato daquele eleito através de ato ilícito e abusivo, pois abusivo, e a diplomação daquele que perdeu a sua chance por conta da eleição do agente produtor de notícia falsa. O abuso do direito, ele sempre é identificado quando nossos atos, pela aparência de legitimidade do direito, eu vou realizar uma compra e venda, eu vou fazer uma festa, eu vou fazer uma reforma em casa, são atos permitidos pelo direito. Eu tenho todo o direito de fazer a compra e venda, de fazer a festa, de fazer a reforma na minha propriedade. É um direito legítimo. Mas esse direito legítimo se transforma em ato ilícito quando realizado de maneira abusiva. E quando ele é realizado de maneira abusiva, quando ele extrapola os limites da boa-fé e dos bons costumes, e ele não tem finalidade lícita e moral econômica, social e pessoal. Portanto, quando eu exerço um direito legítimo com a finalidade de prejudicar, o direito reconhece que esse direito, no nascedouro legítimo, se torna ato ilícito, tornando-se ato ilícito por esse exercício abusivo, ele merece receber as sanções do direito. E é, nesse sentido, que o abuso previsto no direito eleitoral nos diz que são causas de inelegibilidade por 8 anos o abuso do poder político e econômico.
Conforme o glossário do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso do poder político, ele vai se aplicar às pessoas que detêm o poder político. São os políticos que querem se reeleger. E eles se usam, se valem da máquina administrativa, da coisa pública, da res pública, para que atinjam o seu objetivo de maneira facilitada em relação àqueles que não detêm o poder político. Mas, senhores, a notícia falsa permitirá a cassação do mandato de alguém, mesmo não estando a expressão em nenhuma das páginas dos nossos códigos, porque ela é, além de uma mentira porque é uma mentira que causa dano, ela é uma forma, ela é uma representação, ela é uma face do abuso do poder econômico. O poder econômico, também segundo o glossário do Tribunal Superior Eleitoral, ele é aquela ação usada na manipulação da opinião pública. O abuso do poder econômico, senhores, não traz na sua conceituação montante estipulado acima de tantos milhões, acima de 100 mil, acima de 200 mil, acima de 1 milhão. O abuso do poder econômico é o uso de dinheiro, é o uso de meios de produção, e dentro de meios de produção, no campo eleitoral, eu incluo o meio de produção da notícia, o meio de produção da informação. O abuso de poder econômico é abuso de direito, é a natureza jurídica, é a utilização de recursos que vão contra a boa-fé, os bons costumes, e não tem finalidade juridicamente protegível, econômica, social e pessoal. É o uso de um meio de produção, é o uso de um meio econômico, justamente com a finalidade de produzir prejuízo, dano ao concorrente. E é por isso, e encerro aqui essa exposição, que eu digo que notícia falsa, apesar de não ser uma expressão expressa no Código Penal ou no Código Eleitoral, ele tem a natureza jurídica da mentira danosa. E sendo o dano algo a ser reparado por todos os códigos do nosso direito, civil, penal, eleitoral, administrativo, e sendo a notícia falsa algo que tem como natureza jurídica o abuso do direito, e estando o abuso do direito previsto na legislação eleitoral como causa de perda do mandato e de inelegibilidade, a notícia falsa, por ser abuso do poder econômico, ela sim pode levar à cassação do mandato e a inelegibilidade por 8 anos do candidato que dela se valeu. Agradeço a atenção. Agradecemos aqui a participação, exposição do advogado doutor Thiago Pavinato. Já temos a lista de inscrições aqui. Eu, antes de passar a palavra ao deputado Arthur, que vai iniciar, eu quero aproveitar o momento aqui com tranquilidade de quórum para convocar para a próxima reunião, convocar a reunião dessa CPI para dia 31, próxima sexta-feira, às 10h30. Vou passar a palavra, então, ao deputado Arthur Duval, que é o autor do requerimento de convite do doutor Thiago Pavinato. Com a palavra, deputado Arthur. Queria agradecer ao Pavinato por ter aceitado o convite, por ter feito essa explanação. Na verdade, a minha pergunta ele respondeu ao final, né? Mas vamos reforçar aqui. De maneira bem objetiva, hoje, com base na legislação atual, sem alterações na lei, é possível, então, cassar o mandato de um parlamentar por causa de fake news? É somente essa pergunta. Obrigado.
Sim, reforço a resposta sim, porque apesar da confusão que muitos fazem de que é necessário que notícia falsa ou fake news seja tipificada como um crime eleitoral ou penal, a natureza, ela é uma expressão que ela se gruda a ações que já existem, que já são condenadas. Ela é uma ação como outra ação, é uma ação que causa dano. É uma ação oriunda de abuso de direito. E o abuso do direito já é condenado em nosso direito. E o abuso do direito aparece já no direito eleitoral como abuso de poder econômico e abuso de poder político. E a divulgação, a utilização de notícia falsa para ganhar a eleição, não para ganhar a eleição, para prejudicar o outro, né? Porque a gente não vê notícia falsa, notícias falsas que geram fatos positivos falsos sobre o candidato, essas caem fácil. Vejam o caso, não era um caso de eleição, mas é um caso dentro da política do ministro, o ministro que não foi da educação, Decotelli, notícias falsas e positivas em nosso próprio respeito, elas viram motivos de chacota. Então o problema da fake news é realmente a mentira que causa dano ao outro. É o que imputa fatos absurdos ao outro. Então ela causa dano. Ela é o abuso do poder econômico. Ela é a utilização de recursos para causar danos a outros candidatos. E todo direito de ação que é abusivo, ele é ilícito. E sendo ilícito, ele é condenado pelo direito. Então, é só um rótulo. Fake news é só um rótulo. O que acontece aí é evidente abuso de poder econômico. Portanto, sim, o mandato pode ser cassado e o político que dele se valeu pode se tornar inelegível por 8 anos. Dando sequência aqui, então, a lista de inscrições, passa a palavra ao deputado Paulo Fiorilo. Bom, boa tarde, professor Dr. Thiago Pavinato, obrigado pela presença, sempre ajuda e contribui muito na conceituação de fake news, que é o objetivo dessa primeira etapa da Comissão Parlamentar de Inquéritos, que discute fake news, seus impactos nas eleições de 2018, era isso que eu gostaria de tratar um pouco, senhor, mas antes eu queria colocar 2 questões aqui que eu fiquei com dúvidas na exposição do senhor. A primeira, quando o senhor fala das mentiras, a segunda, que o senhor disse que é uma mentira, que é não produzir provas, mas a minha dúvida é, não produzir provas, e eu queria que o senhor entendesse, eu não sou operador do direito, eu sou professor, não produzir provas significa mentir ou omitir, que são coisas diferentes. Uma coisa é eu mentir para não produzir provas, a outra coisa é eu me silenciar ou não declarar para não produzir provas contra mim mesmo. A segunda questão, bom, eu vou para as minhas perguntas, mas antes eu queria só fazer uma observação aqui, professor. O senhor deve saber que o convite feito, aprovado por essa comissão, foi questionado a vinda do senhor aqui, o senhor deve saber disso. Sim, e isso é excelente. O motivo explicitado era que o senhor é de um movimento do MBL e que tinha sido alvo de busca e apreensão, e que o senhor não poderia falar sobre fake news. A comissão, na sua totalidade, aprovou e assim, não havia nenhum nexo entre o que tinha sido argumentado para não trazê-lo e aquilo que nós queríamos que o senhor trouxesse aqui. Eu estou só fazendo esse registro porque eu acho que é interessante entender um pouco o movimento histórico. Então, eu queria começar aqui com as minhas perguntas, professor. Em 2018, nós tivemos uma quantidade enorme de fake news, não sei se o senhor concorda com a minha afirmação. Uma das principais, eu não diria a principal, mas uma delas foi de que as urnas eleitorais, as urnas eletrônicas, eram fraudadas. E, via de regra, a notícia atribuía efeitos negativos aos partidos de esquerdas e favoreciam a candidatura do presidente eleito Jair Bolsonaro, que acabou recebendo massivo apoio de vários movimentos, inclusive o MBL, à época, o apoiou. Como é que o senhor avalia os impactos das fake news na eleição de 2018,
2018, no âmbito federal e estadual. Se o senhor tem uma leitura disso. Segunda, existe vários depoimentos que identificam a produção e disseminação de fake news, ao menos das que viralizaram. Só peço um segundo aqui que já resolvo aqui um problema técnico. Das que viralizaram, ocorre a partir de uma rede organizada, bem estruturada, com financiamento para que isso aconteça. Aliás, o senhor faz uma referência à notícia falsa, de mentiras que causam danos moral e a perda de uma chance. Pode ser de uma eleição por conta de uma mentira produzida. Não é uma produção amadora, ela é profissionalizada. O que o senhor acha dessa definição? Se o senhor pode comentar sobre as impressões de que poderiam ser eventuais interessados no financiamento de notícias falsas no Brasil, em especial no contexto eleitoral. Por fim, professor, uma outra questão aqui, a cientista política Tatiana Chicarino argumenta que as eleições de 2018 foram o primeiro evento político no Brasil diretamente influenciado pelo uso profissional de notícias falsas, e que agora elas se tornaram uma ferramenta política do governo Bolsonaro para manter uma base mobilizada em um tom de campanha. Até mesmo os aliados, durante o contexto eleitoral, como Moro e MBL, já se tornaram alvo desse modus operandi de notícias durante o governo. Como é que o senhor avalia isso? É possível dizer que há uma indústria de fake news operando no Brasil que favoreça o governo, que favoreça determinados segmentos? Muito obrigado, professor. São essas as minhas questões. Excelência, obrigado pelas questões. Respondendo à sua primeira questão, sim, o direito nos dá o direito de mentir, não é só omitir. Se eu sou acusado de um assassinato, eu sou o assassino, na minha oitiva eu posso dizer, eu não matei. Não é? Quem é impedido de mentir é a testemunha, não a parte. Então, eu posso mentir. Então, quando a mentira é para me proteger da resposta do direito, eu não sendo a testemunha, eu sendo o réu, eu posso sim mentir. Então, há o direito de mentir. Quanto à oposição do deputado Douglas Garcia, né, foi algo bastante risível. Bastaria ele ter feito o ofício ao nobre deputado Caio França pedindo, mas não da maneira que ele fez, como ele sempre faz, foi alardear nas redes sociais que a minha vinda para esta nobre comissão seria aviltante, seria desmoralizante para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E porque ele fez isso publicamente, eu apresentei queixa-crime contra ele, porque isso fugiu à atividade parlamentar. Uma coisa é a atividade dele tentando impedir a minha ida, interna corporis. Outra coisa é ele pegar o ofício que ele apresentou ao excelentíssimo senhor deputado Caio França, publicar nas redes e replicar as críticas a meu respeito, porque uma coisa sou eu político, outra coisa sou eu acadêmico. Apesar de eu ser a mesma pessoa, a minha vida de militância política não interfere na minha qualificação acadêmica. Para eu me tornar mestre, para eu me tornar doutor, eu tive que passar pelo crivo de juristas de renome em nosso país. Então eu não contei com nenhum beneplácito, eu não apareci, não comprei nenhum título. As atividades que eu desenvolvo na PUC São Paulo são conjuntamente com o professor Luiz Felipe Pondé, que também não é nenhum picareta. Então esse ataque à minha credibilidade profissional fora do âmbito parlamentar é uma coisa lamentável. Mais lamentável ainda porque, ao que consta, o deputado em questão é investigado pela prática, né, de divulgação de notícias que talvez tenham causado danos
a outras pessoas. Mas isso as investigações dirão. E eu só tenho muito a lamentar. Mais lamentar ainda que ele tenha passado para o partido do ex-parlamentar Roberto Jefferson, feito fotos com Roberto Jefferson, tendo ele a orientação sexual homossexual, feito foto abraçado com um sujeito que diz que homossexuais não são meninos, são meninas, usam saia por opção, não tem o rabo preso, mas tem o rabo solto, diz que se fôssemos juízes nunca sairíamos da primeira instância, porque quereríamos ficar na vara, e ainda chama 2 ministros do Supremo, um de Carmen Miranda e outro de Lulu Boca de Veludo, além de fantasiar o ato sexual de um homossexual passivo. Então é muito triste, e eu também não posso esperar nenhuma retidão moral de um deputado que ataca a minha credencial acadêmica e que faz foto, sendo ele um homossexual, com um senhor que acabara de fazer o discurso mais abjeto, mais repugnante, mais nojento, mais nauseabundo, como ele mesmo gosta de dizer, a respeito da homossexualidade. Passando à próxima pergunta, famosas as questões das urnas fraudadas, e eu só tenho minhas dúvidas da questão da prejudicialidade ao Partido dos Trabalhadores com essa questão das urnas fraudadas. Porque, veja, quando eu falo na responsabilidade de alguém, principalmente na seara do direito civil, para que eu possa entrar na questão da perda de uma chance, não basta que exista um ato, a notícia falsa, essa é a conduta. O resultado alegado, o dano, a perda da eleição. Não basta, eu preciso de um terceiro elemento, que se chama nexo de causalidade. Mas esse nexo de causalidade, ele não é qualquer nexo. Eu tenho um fato, eu tenho um dano, e o nexo é claro. Não, nem sempre é claro. O impacto da notícia, a força da notícia, a verossimilhança da notícia, ela deve ser tal que se possa concluir que o resultado da perda de eleição foi oriundo dela. Esse é o nexo causal. O nexo causal ele deve ter força. O nexo causal não pode ser questionado. Nós não podemos condenar alguém, nem que seja a indenização civil ou a perda do mandato. Não estou falando em seara penal. Então, o nexo de causalidade ele deve ser indubitável. Por exemplo, se eu falo que as urnas são fraudadas, eu prejudiquei não só o PT, eu prejudiquei todos os outros partidos. Prejudiquei Então, é aquela distribuição de danos que se dilui entre todos os oponentes e que também não vejo como trazer benefício a quem difunde essa notícia. Se a pessoa fala, a urna está fraudada, eu não vou votar. Ela pode trazer malefícios para ela própria. A urna já está fraudada, eu vou pagar R$ 3,45 de multa e não vou votar, não vou sair de casa. Eu vou gastar R$ 6,80 para ir voltar, para votar? Não, eu prefiro pagar a multa. Então, essa questão da urna fraudada é uma notícia falsa, ela causa danos a um bem intangível, ela causa danos à imagem da sociedade, mas ela não causa nenhum dano ressarcível. Ela é antidemocrática, ela é reprovável, ela seria até passível de multa. Ela tem uma vítima em especial, que é a Justiça Eleitoral, que é quem coordena o processo. Mas a Justiça Eleitoral não vai perder mandato. A Justiça Eleitoral vai continuar lá. Ela teve a imagem arranhada, então ela pode reclamar contra este tipo de notícia. Só, então,
a justiça eleitoral ela é realmente prejudicada, existe um nexo de causalidade forte com a imagem da justiça eleitoral e não de outros candidatos e outros partidos. O impacto das notícias falsas nessas eleições. Eu sou um civilista, eu sou um entusiasta do direito romano. A maioria das faculdades hoje não tem mais o curso de direito romano, é uma pena, porque é com essa falta do conhecimento da essência das coisas que nós queremos a toda hora produzir leis novas. Porque nós desconhecemos a natureza, a essência, a finalidade primeira de cada norma jurídica. E como entusiasta do direito romano, eu acho que o nosso direito ele já tem resposta, se não para tudo, para quase tudo. Porque a realidade virtual, ela é um espelho de condições novas, de uma condição fora do mundo fenomênico, para o mundo das nuvens, para o cloud world, de situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Por exemplo, eu lembro muito bem, e eu me envolvi, fui entusiasta de política desde meninote, as táticas de antigamente de fake news. Eu morava no interior do estado de São Paulo, e o que acontecia era que em época de eleição, tinha sempre alguém do comitê, por exemplo, José Serra sai candidato a qualquer coisa. Um ator, uma atriz, alguém do comitê, do partido oponente, vai ao ônibus com outra pessoa e conversa em voz alta. Ah, José Serra, ele fez a lei do genérico, porque o sogro dele tem uma fábrica de remédio genérico no Chile. Eu ouvi isso. Então, as notícias falsas, elas eram, principalmente nas cidades pequenas, elas já eram tática de campanha. Não há nada novo debaixo do sol. Então, o que aconteceu é que a internet, ela deu, é como um acelerador de partículas da física. Ela deu uma amplitude e uma facilidade e ela deixou tudo muito mais barato. Mas a essência do processo, a essência do ato danoso é o mesmo. Então, as eleições, elas sempre contaram com a mentira. Elas sempre tiveram que conviver com o dano causado pelo falseamento da realidade. A política, infelizmente, em países subdesenvolvidos como o nosso, e até em desenvolvidos como nos Estados Unidos, quem assistiu o documentário Get Me Roger Stone, vê-se que esse é um processo inaugurado na eleição de Nixon. Então, nós convivemos com a mentira. E as eleições de 2018, notícias falsas, arma bolsonarista, ela foi uma arma de todos os lados. Acontece que o bolsonarismo ele já nasceu sabendo manusear a nova realidade da internet. O PT sabia usar os blogs, e o PT sempre usou os blogs para o assassinato de reputação dos seus oponentes. E o que acontece é que o bolsonarismo teve a felicidade de saber manusear muito melhor naquele momento redes como o Twitter e o WhatsApp. Então foi uma questão de ter um know-how das ferramentas novas, mas a natureza da conduta é uma natureza utilizada pelos grandes partidos do país, todos eles. Mas ela teve mais eficiência porque as ferramentas do momento eram o Twitter e o WhatsApp. E outras redes que não blogs, porque antes o blog ele tinha uma autoridade jornalística. E, por fim, retomando só uma questão, por fim, a antepenúltima questão, que eu não respondi, estava lá em cima, a questão do meu envolvimento com o MBL. Eu entrei para o MBL em 2014, isso é importante que se ressalte, eu fiz o primeiro vídeo do MBL, quando o MBL ele quis fundar o primeiro movimento de direita da sociedade civil. O Renan, que foi meu colega de faculdade desde o primeiro ano, o conheci em 2003 no Largo São Francisco,
somos amigos desde então. Ele me chamou porque uma das pautas da esquerda sempre foi as pautas da sexualidade, para ser o primeiro, o que ele dizia, gay de direita, dizer que um gay não precisava ser necessariamente de esquerda, que ele podia ser de direita. Então eu participei das atividades do MBL como colaborador, nunca ocupei cargo estatutário, nunca recebi dinheiro e nunca doei dinheiro ao MBL. Eu deixei de ser colaborador em 2017, porque eu sou um crítico ferrenho da Lava Jato, sempre fui. Acho as atitudes do senhor Deltan Dallagnol danosas, daninhas e que ainda produzem efeitos nefastos para esse país. E voltei ao movimento, fiquei fora do movimento de janeiro de 2017 e voltei apenas em maio de 2019, quando o movimento quis fazer oposição ao senhor Jair Messias Bolsonaro, e eu também, como voz sozinha, eu dificilmente teria alcance das minhas críticas, retorno ao movimento quando o movimento muda o seu posicionamento adotado em 2017 e 2018, momento que eu estive fora. Então, durante as eleições eu estive fora, e também a crítica, mais uma vez voltando ao deputado Douglas Garcia, ele deve aprender que não existe crime do grupo, só existe crime do grupo se as pessoas participaram do crime. Se o PSDB cometeu um crime, quem responde pelo crime são as pessoas que estavam envolvidas neste crime, e não todas as pessoas filiadas ao partido, que são simpatizantes ao partido. Né? Nós já saímos há muito tempo, há muitos anos. Há quanto tempo nós saímos da sociedade tribal, né? A tribo comete um crime, cada um dos seus integrantes responde? Não, não é assim. O direito é muito diferente. Então, mas assim, são arrobos de gente ignorante, e infelizmente o nosso legislativo tem muita gente ignorante ainda nos aspectos mais básicos da lei. Eu vou dar sequência então aqui, doutora. Claro, por favor. Desculpe, é que foram muitas perguntas, eu procurei responder uma a cada e espero ter respondido a Vossa Excelência, Paulo Fiorino. Acredito que sim. Eu vou passar aqui a palavra, então, à deputada Janaína Pascoal, que também está inscrita. Tem um tempo de 5 minutos para fazer a sua intervenção. Mas aí não vale, porque aí eu sou passível de receber nota. Obrigada, presidente. Cumprimento o professor Pavinato, agradeço sua participação nesta comissão. É uma alegria, né, poder ver respeitosamente um ex-aluno, né, fazendo uma apresentação tão técnica, tão cuidadosa, do seu ponto de vista do direito, e tão transparente com relação às suas percepções, né? Eu vejo que o professor Tiago, mesmo quando eu não concordo com ele é a prova, né, de que eu lutar para que as pessoas possam pensar livremente é algo que vale a pena. É um São Franciscano de mente livre. Então, nesse ponto, eu fico assim, muito feliz, muito orgulhosa em poder testemunhar a sua apresentação. Professor, o senhor trouxe uma perspectiva intrigante sobre a questão americana, porque fazendo um levantamento sobre textos, né, com a designação fake news, nós encontramos muitos artigos acadêmicos tratando do escândalo do Cambridge Analytica e meio que atribuindo a prática de fake news ao Donald Trump e à equipe que trabalhou para elegê-lo. O senhor traz uma perspectiva interessante, né? O senhor diz o seguinte: quem criou a terminologia fake news foi o Donald Trump. Por que eu estou chamando essa tua abordagem, né? Estou chamando atenção para ela? Porque é como se fosse um bumerangue. Ele criou a ideia, criou a terminologia, e essa terminologia, em certa medida, o atingiu e o atinge até hoje, né? O senhor acha que existe um risco da esquerda, que hoje aplaude essas investigações, essas suspensões de perfis, tudo que está acontecendo com essa direita que galgou o poder, que é uma direita que não me representa, e eu sei que não te representa também, o senhor acha que corre o risco da esquerda, num futuro muito próximo, se arrepender desse comportamento? Essa é a pergunta número 1.
A pergunta número 2 tem a ver com os professores que o senhor citou, que também foram meus professores, professor Chaves, professora Tereza. Professor Chaves, infelizmente, já falecido, faz muita falta, uma visão única. Professora Tereza, querida por todas as turmas, por ser uma mulher de mente livre, né, de forma de viver livre, e que também nunca repreendeu ninguém nas suas escolhas, né, acadêmicas ou mesmo de vida. A professora Tereza, quando fazia a análise do dano estético, ela sempre nos ensinava que o dano estético, ele tem uma subjetividade, né? A cicatriz causada no rosto de um homem, eu lembro até da brincadeira, né? Scarface, pode gerar até um ganho de charme nesse homem. Na face de uma moça jovem que ainda não se casou, peço desculpas, pode parecer preconceituoso, mas isso está nos nossos manuais. Então, a tese é de 70, né, professor? É uma leitura subjetiva do dano estético na sua história. E já o professor Chaves sempre chamou a atenção da gente, sobretudo ao analisar os crimes contra a honra, para o perigo de nós protegermos. Ele não utilizava essa palavra, mas eu utilizo, melindres, né? Eu tenho sentido muito nesse debate em torno da fake news que nós estamos utilizando ferramentas poderosíssimas de intervenção estatal para tutelar melindres, né? Se alguém fizer um meme ou uma charge me identificando com o desenho do Capitão Caverna, por causa do meu cabelo hoje, excepcionalmente eu estou penteado. Mas se alguém fizer uma charge, eu posso achar que a pessoa foi grosseira, que a pessoa foi desrespeitosa, mas eu não posso dizer que é uma fake news, né? Então, nós estamos utilizando instrumentos poderosíssimos, muitas vezes não utilizados contra quadrilhas de desvios de dinheiro, contra quadrilhas de tráfico de droga, para perseguir quem faz meme, quem coloca hashtag. Eu não estou tratando dos conteúdos, mas me parece uma desproporcionalidade e um perigo, né? Então, eu queria ouvi-lo sobre as pessoas que se apresentam como vítimas, né? E que, na verdade, ao que tudo indica, praticam comportamentos idênticos àqueles que essas pessoas querem ver punidos. Então, eu queria ouvi-lo um pouco, porque eu não vou nominar, não quero ser indelicada, mas, assim, são muitos os exemplos de pessoas que são apontadas como vítimas desse movimento inteiro, e são pessoas que praticam, sempre praticaram, não negam, mas dizem que, no seu caso, são perfis falsos do bem, no seu caso, são publicações do bem, são contratações do bem, mas na dos outros, não. Especificamente com relação às fake news para fins de eleição, o senhor esclareceu bastante, né, ao responder ao deputado Paulo, mas eu ainda quero insistir. A própria ex-ministra Marina Silva, ela se apresenta em palestras como a maior vítima de fake news. E ela foi vítima do PT. E hoje o PT, perante o TSE, quer caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, alegando ser vítima de fake news. Isso é um superdimensionamento do que está acontecendo na CPMI, né, onde pessoas que fazem e acontecem, nesse sentido, se apresentam como grandes vítimas. O partido que mais usou de mentiras para aniquilar uma adversária muito mais fraca, sob o ponto de vista da capacidade econômica, hoje quer caçar uma chapa se dizendo vítima de fake news. Eu gostaria de ouvi-lo a esse respeito. E numa perspectiva bastante técnica, né, jurídica, eu sei que a sua área é mais civil, a minha é mais penal, mas eu gostaria de entender como diferenciar uma charge de um meme. Porque, assim, as charges, em regra, elas têm uma proteção dos formadores de opinião. Todo mundo protege a charge, por mais agressiva que ela seja. Já o meme, não. O meme tem sido objeto de CPMI, de inquéritos, de ações, tem dado causa até a prisões. Então, sob o ponto de vista técnico-jurídico, como diferenciar uma charge de um meme? Obrigada, reiterando os meus cumprimentos.
Obrigado, Vossa Excelência, professora Janaína Pascoal. Respondendo em ordem, sim, haverá um arrependimento da esquerda. Assim como o MBL se arrependeu de ter aplaudido Deltan Dallagnol. Porque foi através de uma técnica criminosa, desumana, antiética, desenvolvida pelo Ministério Público do Paraná, que 2 prisões foram cometidas há 2 semanas atrás, de 2 pessoas acusadas por um perfil anônimo no Twitter, que é, inclusive, investigado no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. Então, as prisões elas foram banalizadas, elas passaram a ser usadas como torturas elucidativas. Muita gente aplaudiu, porque era a Lava Jato está pegando poderosa, mas ninguém notou que aquele procedimento, se era eficaz para pegar uma figura de grande porte da nação, ela é muito mais eficaz para pegar um cidadão comum. Então, é claro que vai haver um arrependimento de quem defende a banalização da penalização de notícias falsas. Porque, é como dizia, volta ao José Serra, a prática comum na política é você bater a carteira e sair gritando, pega ladrão. Então, isso, com certeza absoluta, gera um arrependimento. Mas quando ela está sendo aplicada contra os nossos inimigos, va bene. Quando ela é contra nós, nós passamos a nos preocupar. Contra os melindres que a professora fala, de fato, nós temos que nos atentar para a questão da gravidade daquilo que é veiculado. Não é? Uma denúncia, uma notícia sobre um crime, uma denúncia sobre, olha, aquele sujeito em certa idade cometia pedofilia, ou ele roubava, quando criança, o cesto da coleta da igreja. São coisas que levantam pontos, de fato, negativos no caráter e na alianeza da condução da vida pessoal de cada um. Tanto que nós não podemos banalizar. A banalização é uma forma de uso abusivo das normas jurídicas. Não é uma charge minha com um nariz enorme, ou de quem quer que seja, ou mesmo a questão, vamos voltar à deputada Joyce Hasselmann, e a questão da Peppa Pig, que foi difundida descaradamente pelo bolsonarismo, inclusive pelo deputado estadual Douglas Garcia, através de funcionários em seu gabinete, do deputado Gil Diniz. Isso não gera um dano eleitoral a ela, isso gera um dano moral. Então nós temos que ver a gravidade, a potencialidade do dano. Então, toda vez que nós vamos lidar, seja com uma notícia falsa, uma charge e um meme, nós temos que analisar o potencial danoso. Se a mensagem ela causa um dano que traz descrédito e que pode colocar em risco a sua eleição, ele roubava a cesta da coleta, ele soube-se que ele praticou pedofilia, soube-se que ele trai a mulher com a cunhada, coisas assim que chocam a população a ponto de ela, de fato, sofrer um dano eleitoral. Aí eu posso falar em notícia falsa no âmbito do direito eleitoral, no âmbito dos abusos que permitem a cassação e a perda do mandato. De outro modo, se não há gravidade, aquele que acusa o outro de notícia falsa, ele deve ser visto pela legislação como um litigante de má-fé. E por que não, agora com a nova legislação, como um praticante de denunciação caluniosa? Porque se eu pego um meio produzido por um político e esse meio não tem potencialidade de gerar o dano que a pessoa alega que gerou, que o meu nariz é uma coisa da vida.
Não importa se o meu nariz está desenhado como numa caricatura, exageradamente. Todo mundo sabe que meu nariz é grande. Quem tem o cabelo crespo não deve sonhar que o cabelo seja liso. Isso pode ferir internamente, mas não gera um dano na potencialidade daquilo que foi alegado. Olha, fake news, precisa sair da eleição. Então, essas pessoas que são incapazes, primeiro, ela precisa de um advogado para entrar com qualquer demanda. Precisa de alguém com capacidade postulatória. Quem tem capacidade postulatória deve ser capaz de fazer o sopesamento da potencialidade danosa. E se a pessoa com capacidade postulatória for incapaz de dizer que isso é grave o suficiente, não é grave o suficiente, me perdoe, essa pessoa não tem condição de ser operador do direito. E se mesmo assim, se apesar da falta de gravidade, da falta de potencialidade, e porque o papel aceita tudo, isso a gente vê muito comumente no Brasil, na justiça do trabalho, a pessoa quando é dispensada do emprego, ela alega coisas até que nunca existiram, mas alega no vai que cola, vai que eu ganho mais esse dinheirinho aí. A pessoa ela pode ser, sim, configurada como um litigante de má-fé e responder por isso. Portanto, para que se evitem melindres, a justiça, especialmente eleitoral, deve estar atenta para a questão da proporcionalidade e gravidade do dano. Se não for grave, isso, quem alega fake news, ou vai responder por denunciação caluniosa, porque fake news, como eu dizia, apesar de não ser um tipo penal, ela tem essência de um ilícito. Ela tem essência de uma conduta reprovada pelo direito. Ou ela vai ter que responder na categoria de litigante de má-fé, porque isso é pura má-fé. Esses melindres, a natureza jurídica do melindre é a má-fé, e a má-fé é algo condenado pelo direito. Por fim, a professora fala dos fake news para fins de eleição, e, de fato, faz uma lembrança sensacional, que é a questão da Marina Silva, falando que é a maior vítima de fake news, e o maior produtor de fake news, de fato, foi o Partido dos Trabalhadores. Aliás, é o que eu falei na minha exposição ao deputado Fiorilo, se o Bolsonaro produziu fake news, o PT sempre produziu através dos blogs. A infelicidade do PT é que a utilidade dos blogs caíram e a utilidade de redes como o Twitter e o WhatsApp subiram, e eles não conseguiram fazer essa transição rapidamente. Porque se soubessem fazer, teriam feito igual, e ouso dizer, de maneira pior, por conta do poder político que estava em suas mãos. Mas, contudo, porém, todavia, nunca é tarde para se aplicar a lei. Se o Partido dos Trabalhadores cometeu fake news contra a Marina Silva no passado, ou qualquer outro concorrente, essas são questões de gestões passadas. Infelizmente, o leite foi derramado e nós só podemos analisar os dados, os fatos que estão ao nosso redor. Ora, como é que vai se falar em cassação da chapa de Dilma Rousseff hoje? Ela já foi empichada, não tem, o leite está derramado. Então, hoje nós só podemos, apesar das críticas ferozes do PT, apesar de um passado também maculado, talvez, por notícias falsas, não é mais o PT quem está no poder. Quem está no poder, quem está no foco é o senhor Jair Bolsonaro, e nunca é tarde demais para aplicar a lei, e a não aplicação da lei no passado não justifica a não aplicação no presente. Nunca é tarde para respeitarmos a lei ou começarmos a respeitá-la. Obrigado. Acho que é isso. Acho que o deputado Paulo Fiorilo aqui pediu a palavra para complementar, deputado Paulo. Só porque nós já encerramos aqui a lista de inscrições, vou passar a Vossa Excelência para que o senhor possa... Só um comentário, senhor presidente, 30 segundos. O senhor sabe da minha objetividade.
Professor, eu ouvi o senhor dizer que o PT foi o maior produtor de fake news e usar blogs. Mas eu queria, se o senhor pudesse só diferenciar. Quando eu assino, quando eu coloco entre aspas, quando eu dou a minha cara, eu sou passível de ser punido, de ser, inclusive, condenado. Quando a gente fala de fake news, a gente está falando de notícias falsas, distribuídas de forma massiva e sem autoria. Essa é a grande diferença. Então, por exemplo, a Marina vai, o PT fez fake news. Bom, se ela se sentiu ofendida naquele caso, ela tinha todo o direito de fazer a ação. O senhor deu o exemplo do interior, eu também sou do interior, e aqui em São Paulo também tem esse tipo de uso de ônibus. É um tipo de fake news. A diferença do que o senhor usa para criticar o PT, no caso da Marina, como a deputada Jana também usa, é de que a gente não tinha, nesse caso da fake news, um instrumento que é a internet, usado com recurso de caixa 2, não declarado, que serviu para disseminar uma mentira. Eu falei da urna, mas podia falar da mamadeira de piroca, podia falar do kit gay, e aí sim a gente tem materialidade do crime. Sim. Só que não tem assinatura. Essa é a diferença. Se eu acusar o senhor, o doutor Tiago é o maior produtor de notícias falsas no MBL, sou eu que estou acusando o senhor. Exato. Entendeu? E o senhor pode me processar, porque eu não tenho provas. Eu queria só fazer esse reparo, porque fake news, o conceito de fake news surge nas eleições do Trump, o senhor mesmo falou, e ele é disseminado em outros lugares. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Eu vou responder em 30 segundos também, como entusiasta do direito romano, acho que o direito já responde tudo. A responsabilidade civil responde essa questão. Mesmo o perfil sendo anônimo, alguém é dono deste perfil. A responsabilidade civil aquiliana, isso eu volto ao direito romano. Os donos dos animais são responsáveis pelos danos que os animais causam. Se eu sou dono de um vaso, coloco no parapeito da minha janela, do meu prédio, bate um vento, o vaso cai na cabeça de alguém, eu respondo pelo dano da minha coisa. Eu respondo objetivamente, eu sou o responsável. Eu sou o réu pelo dano que uma coisa minha causou ou um animal meu causou. Portanto, o que nós temos que parar para pensar é não precisamos de leis novas. Hoje nós temos uma máquina, como eu disse, se no passado a mesma conduta já existia, hoje é como um acelerador de átomo. É a mesma conduta, tem a mesma natureza, mas ela tem maior amplitude. Mas a essência é a mesma. O dono do robô, o dono do perfil anônimo, é quem responderá. E se alguma empresa, porventura, oculta que se encontre o dono desta coisa, deste robô, esta empresa, se ela oculta, apesar da determinação judicial, que foi averiguado o dano, eu quero responsabilizar quem fez o dano. Se foi a coisa, vamos chamar o robô de coisa, se foi a coisa que fez o dano, eu preciso achar o dono da coisa. E se a empresa que é responsável pela plataforma que a coisa produz a notícia falsa, ela, em barreira, mostrar quem é o dono, quem é o responsável pela coisa, passa ela a responder pelo dano causado. Então, o direito ele já responde essas dúvidas. E se esse perfil é alimentado por dinheiro de vários empresários, se se chega a essa conclusão, quando se chega ao dono da coisa, quem patrocina o dono da coisa, as pessoas são criminosas também, elas são copartícipes, elas fazem parte de uma quadrilha, aí vai depender da relação estruturada entre elas. Mas todas as respostas já são dadas pelo direito. Se nós considerarmos robôs coisas, o dono da coisa é quem responde. Se o dono da coisa não pode ser achado, responde aquele que não permite que se ache o dono da coisa. Muito obrigado. Acho que com essa resposta, o Dr. Pavinato conclui a sua explanação aqui no dia de hoje. E eu, em nome do colegiado aqui dos deputados dessa CPI, quero agradecer ao senhor pela gentileza, pelo tempo, pela contribuição. Como disse, com isso nós encerramos a fase conceitual da CPI das fake news. Na sequência, nós iremos iniciar com as plataformas. Já antecipo que o Twitter já confirmou participação. Mas antes de
avançar, eu quero só deixar aqui um minuto para que o senhor possa se despedir da CPI. Mais uma vez, eu agradeço em nome de todos os colegas a sua participação, a sua gentileza em partilhar esse conhecimento conosco, doutor Pavinato. O som. Quero agradecer a vossas excelências aqui presentes e pacientes a essa exposição, que pode ter sido enfadonha. Agradecer ao deputado Arthur Duval, que fez esse gentil convite para que eu pudesse expor as minhas razões jurídicas para este colegiado. Agradecer ao deputado Paulo Fiorilo pela intervenção sadia e muito esclarecedora, que permitiu que a questão fosse esmiuçada de maneira que não seria através de uma simples explanação de 20 minutos. Agradecer também a gentileza da excelentíssima senhora deputada, a professora Janaína Pascoal, minha professora, a única aqui que é passível de me dar nota e dizer você está errado, mas ela nunca agiu assim, de fato. Nós, na universidade, sempre nos chocamos com algumas ideias, mas aquele choque acadêmico sadio, de onde nascem conclusões sempre frutíferas para a discussão. E, por fim, agradecer a Vossa Excelência, deputado Caio França, por ter dado prosseguimento ao convite e por não ter desistido da minha presença, da minha contribuição nesta comissão parlamentar de inquérito, em virtude de um pedido desproporcional, mas que faz parte do jogo político. Agradeço a todos mais uma vez, tenham uma boa tarde. Agradecemos, ótimo, então. presidente. Eu vou passar a palavra ao deputado Paulo, uma questão de ordem, mas já dispensar o nosso convidado de hoje, doutor Pavinato. Fique à vontade para poder seguir o seu dia. Com a palavra o deputado Paulo Fiorilo, antes de encerrar a reunião. Eu sei que já estamos aqui desde as 10h30, todo mundo cansado e tal. Eu queria fazer uma sugestão, se tiver acordo. O senhor já disse que o Twitter confirmou. Eu queria sugerir que a gente ouvisse só o Twitter. Porque, como eu propus mudar a dinâmica de perguntas e respostas, possivelmente a gente vai gastar mais tempo. E a gente podia fazer um teste com o Twitter do tempo que a gente vai precisar. Nem sei se todos os deputados vão perguntar, mas assim, se a gente trouxer mais de uma plataforma, a gente pode ter dificuldade para poder ouvir todas durante 3 horas. Se a gente vencer essa primeira, tudo bem, as próximas a gente traz mais de uma, mas eu faria um teste com o Twitter. Se houver acordo, claro. O que vai mudar, deputado, na dinâmica? O que vai mudar? Eu sugeri, deputada, que a gente pudesse mudar a lógica. Em vez de fazer 5 minutos de perguntas, que a gente pudesse, de fato, arguir o convidado. Então, eu pergunto, ele responde, eu pergunto, ele responde, porque agora é uma outra fase. Agora não é uma pessoa que veio dar uma opinião, um conceito que a gente não vai questionar. Vai ter apresentação ou vai direto para as perguntas? Não, pergunta. Abrimos e meia hora. Então, o cara ia assim, se o Caio permitir, cada deputado conduza seus 30 minutos. Assim, ó, tá com a palavra, eu pergunto, depois a senhora, depois o Arthur, depois a Mônica, depois o Carlão, e assim a gente conclui. Vai ser 30 minutos para cada deputado entre perguntas e respostas? Tinha 30, 35, né? Vamos lá, só para esclarecimento aqui. A gente não tem isso ainda claro. Eu acho que, sem dúvida, não tem que ter apresentação das plataformas, até porque não há necessidade. Nós já aprovamos, inclusive, para que eles possam entregar alguns documentos com requerimento aprovado aqui, não sei se foi do deputado Paulo Fiorilo, então, possivelmente já teremos alguns documentos em mãos também sobre impulsionamento e outras coisas mais. Posso fazer, deputado Paulo, não teria problema em fazer. Eu só quero lembrar que nós temos tempo para poder concluir a CPI. E aí, na medida em que a gente faça uma única plataforma por reunião, é possível que, novamente, eu tenha que convocar sessões extraordinárias. E aí eu peço que Vossas Excelências possam contribuir com o quórum. Nós teremos, possivelmente já, só para concluir, nós deveremos já a partir de agosto, não sei em que dia específico, mas é possível que o presidente já anunciou que a partir do dia 3 nós teremos sessões presenciais. Portanto,
Isso deve dificultar um pouco mais ainda o nosso quórum. É só isso. Da minha parte, não há problema. Eu só peço que cada um tenha uma dificuldade em relação à data, né? Uma por conta de comissões, outra porque, enfim, a gente compreende os deputados pretendem fazer visitas nas bases e tal, mas nós precisamos ter sequência aqui à comissão. Eu posso me comprometer aqui com o Twitter, exclusivamente o Twitter. Eu estava conversando aqui com as demais plataformas, mas se a maioria aqui deliberar, a gente avança só com o Twitter na próxima sexta-feira, lembrando que ainda tem o líder do governo aqui que pode colocar a LDO, o Carlão está aqui, o deputado Carlão, na medida em que ele colocar a LDO para avançar nas comissões, a gente tem que travar aqui as outras... O Caio, o Carlão pode falar, mas a LDO a gente já aprovou na Comissão de Finanças, ela vai para o plenário já, deve ser pautado terça. O Carlão tinha proposto isso. Mas, a minha sugestão é só com só a primeira plataforma. Se a gente perceber que não rende, que a gente pode fazer duas, faz duas. É só um teste. Depois a gente volta para o... Se a gente perceber que precisa de tempo, aí você tem sentido chamar mais de uma, entendeu? Mas é um teste, para a gente não ficar que nem louco aqui até 2 horas sem comer, né, Arthur? Ok, então, acho que dessa forma sem problema. Se todos concordam aqui, então a gente vai avançar nesse sentido. Aí eu faço em separado aqui o requerimento do deputado Edmir Chedi, que confirmou o convite e convocação das plataformas para a próxima sexta-feira. Não sei se o deputado Carlão quer trazer alguma informação a respeito da LDO ou não. Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos. O Caio falou para mim que a hora que eu entrei na outra começou a dar confusão. Aí eu peguei e saí da sessão, você entendeu? Eu só estava lá de curioso para ver como é que estava indo, mas tá bom. O Caio, eu estou tentando falar com o presidente, eu acho que ele vai pôr isso no Colégio de Líderes hoje, dele pautar amanhã a LDO, e se ele pautar amanhã e aprovar amanhã ou depois, a gente já entra em recesso até agosto, quer dizer, 1 dia ou 2 dias. Mas eu não sei como é que é a decisão do presidente de pautar ou não, aí eu não tratei isso com ele ainda. Carlão, Oi, sua Paulo. presença aqui sempre é bem-vinda, você nunca vai trazer nenhum problema para a CPI, fica tranquilo. Eu perguntei no reservado pro Caio, falei, mas tá dando briga? Ele falou, só você entrar já deu briga. Eu falei, mas como? Acabei de ver. Senhores, dessa forma... Você é da paz, Carlão, você é da paz, cara. Dessa forma eu confirmo, então, a convocação para sexta-feira, dia 31, às 10h30, e encerro a presente reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos os deputados que estão aqui, que estiveram aqui conosco, deputada Mônica Seixas, deputada Janaína Pascoal, deputado Arthur Duval, deputado Paulo Fiorilo, deputado Carlão Pinhatari, também estiveram aqui, deputado Edmir Chedi, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Tiago Auríquio. Agradeço também a assessoria técnica da casa, os procuradores, enfim, está encerrada a presente reunião. Muito obrigado e uma ótima sexta-feira a todos. O Arthur, já foi. O Caio.